Durante os anos em que Saddam Hussein esteve no poder, seu regime foi marcado por uma série de eventos dramáticos e devastadores, incluindo guerras sangrentas, ataques químicos que causaram grande sofrimento à população e punições severas aplicadas a seus opositores. Durante esse período, seu governo se caracterizou por uma forte repressão, uma política de terror e uma constante busca por manter o controle absoluto sobre o país, o que resultou em uma história marcada por conflitos e violência extrema. No entanto, tudo começou a mudar de forma radical, quando, após anos de um regime ditatorial e autoritário, a invasão liderada pelos Estados Unidos ocorreu em 2003. Essa ação militar marcou o início de uma nova fase na história do Iraque, levando à queda de um dos governantes mais infames da região. Após a tomada de Bagdá, em 9 de abril daquele ano, Saddam Hussein desapareceu misteriosamente. Ele conseguiu escapar da captura, indo para um local desconhecido, em alguma parte do centro do Iraque, onde se manteve escondido por um período prolongado. Durante quase 8 meses, Saddam permaneceu em constante movimento, mudando de esconderijo com frequência, evitando as forças de segurança e os agentes de inteligência que o buscavam incessantemente. Durante esse período de esconderijo, ele utilizou várias casas seguras e permaneceu na companhia de indivíduos que ainda lhe eram leais, mantendo-se sobretudo na região de Tikrit, sua cidade natal, situada na província de Salah al-Din, uma área de importância histórica e simbólica para ele. A busca por Saddam Hussein contou com um esforço coordenado entre as forças militares americanas, agentes da CIA e informantes iraquianos que trabalhavam incansavelmente, dia e noite, na tentativa de localizá-lo. Diversos indivíduos próximos a ele foram presos e interrogados, fornecendo informações valiosas que ajudaram a estreitar o cerco ao seu paradeiro. Cada prisão representava uma peça do quebra-cabeça que os aproximava cada vez mais do alvo principal. As forças americanas acreditavam que Saddam se escondia em uma área relativamente pequena, próxima ao rio Tigre, pelo que concentraram suas buscas nas cidades de Ad-Daur, Samarra e Tikrit, regiões conhecidas por sua importância estratégica e por suas conexões com o regime. Finalmente, na noite de 13º de dezembro daquele mesmo ano, as forças militares lançaram uma operação que ficou conhecida mundialmente como Operação Red Dawn, uma referência a um filme de guerra americano de 1984. Essa operação tinha como alvo 2 localizações específicas, denominadas pelos militares com os nomes de código Wolverine 1 e Wolverine 2. Essas eram fazendas próximas à cidade de Ad-Daur, aproximadamente 15 quilômetros ao sul de Tikrit, e eram consideradas pontos estratégicos para capturar Saddam Hussein. Participaram do assalto cerca de 600 soldados, pertencentes à 4ª Divisão de Infantaria e à Força-Tarefa 121, uma unidade composta por equipes de operações especiais altamente treinadas. Para realizar a missão, eles utilizaram helicópteros, veículos blindados e informações obtidas de fontes locais que forneceram detalhes sobre o possível esconderijo do ex-governante. Um dos antigos guarda-costas de Saddam Hussein acabou entregando sua localização, facilitando o trabalho das forças de elite. Ao entrarem em um pequeno complexo cercado por muros, os soldados descobriram uma entrada oculta, disfarçada sob uma pilha de tijolos e terra. Essa passagem subterrânea tinha cerca de 6 a 8 pés de profundidade, suficiente apenas para que uma única pessoa pudesse deitar-se, escondida do olhar de qualquer intruso. Esse esconderijo ficou conhecido mundialmente como um buraco de aranha, uma expressão que descreve com precisão a sua modéstia e o caráter improvisado do esconderijo. Quando os soldados vasculharam o local, encontraram Saddam Hussein lá dentro, visivelmente magro e debilitado, com os cabelos despenteados e uma barba longa e grisalha. Ele portava uma lanterna, uma pistola e um saco contendo $750 mil em dinheiro dos Estados Unidos. Próximo a ele, estavam também 2 armas Akeminus Sorok-Sem. Embora ele não tivesse tentado usá-las ou resistir à captura, optando por não oferecer resistência alguma, rapidamente,
Saddam foi retirado daquele esconderijo, algemado e conduzido sob escolta até um centro de detenção. De imediato, foi levado para a base Camp Cropper, uma prisão militar americana situada próxima ao Aeroporto Internacional de Bagdá, que funcionava como um local de alta segurança para presos considerados de grande importância estratégica. Lá, ele recebeu o codinome de Detento de Alto Valor número 1. Sua cela era extremamente pequena, contendo apenas o essencial. Alguns dos documentos relacionados a Saddam Hussein foram enviados às suas filhas, que residiam na Jordânia, país vizinho ao seu próprio território, onde podiam se refugiar, longe do alcance das autoridades iraquianas e internacionais. Durante todo esse período, diversas autoridades dos Estados Unidos, incluindo agentes do FBI e outros oficiais de inteligência, realizaram múltiplas interrogatórias com Saddam. Entre esses especialistas, destacava-se o agente George Piro, que passou meses consecutivos entrevistando o ex-líder iraquiano Endivi Tisheti. Posteriormente, Piro revelou que Saddam se apresentava como uma pessoa calma, inteligente e controlada, sempre tentando dirigir o rumo da conversa de forma a transmitir segurança e domínio. Saddam não demonstrava sinais de culpa ou medo, ao contrário, mantinha a convicção de que sua figura seria lembrada na história como um grande líder, alguém que havia defendido seu país com determinação e coragem, e não como um criminoso. Além das entrevistas com os agentes de inteligência, Saddam Hussein também se reunia periodicamente com seus advogados. Essa equipe jurídica era composta por profissionais de diversos países, incluindo o Iraque, mas também de outras nações, refletindo a complexidade e a importância de sua defesa legal. Mesmo após sua captura, Saddam insistia em afirmar que continuava sendo o presidente legítimo do Iraque, recusando-se a admitir qualquer culpa por seus atos. Ele alegava estar defendendo sua pátria contra inimigos internos e externos, e sua postura permanecia de alguém que acreditava ainda estar no comando, como se sua prisão fosse apenas uma etapa temporária de uma batalha maior. Durante esse período, o cenário político no Iraque passava por profundas transformações. A antiga e poderosa Ba'ath Party, que havia governado o país por décadas, tinha sido completamente dissolvida. Um novo governo estava sendo formado sob a supervisão e ajuda dos Estados Unidos, que buscavam estabelecer uma administração mais democrática e alinhada com seus interesses. Em 28 de junho de 2004, ocorreu um momento decisivo. Os Estados Unidos oficialmente transferiram a responsabilidade legal pelo caso de Saddam Hussein para o governo interino iraquiano, liderado pelo então primeiro-ministro Iyad Allawi. Essa transferência simbolizava a culminação de um esforço para que o Iraque assumisse a condução de seu próprio sistema judicial e político, deixando de lado a tutela direta dos americanos. Contudo, havia uma condição importante nesse processo. Embora o sistema jurídico do Iraque tivesse agora controle sobre os procedimentos legais, Saddam Hussein continuava sob custódia das forças militares americanas por questões de segurança. Essa decisão foi tomada por motivos de proteção. Os Estados Unidos temiam que Saddam pudesse ser vítima de ataques por parte de grupos ou indivíduos que ainda nutria ressentimentos por ele, ou que apoiavam suas ações passadas e que poderiam tentar libertá-lo ou prejudicar sua integridade física. Assim, por quase 2 anos, Saddam permaneceu sob a custódia militar americana, mesmo após a transferência formal de responsabilidade judicial, numa tentativa de garantir sua segurança frente às ameaças internas. Finalmente, após esse período de detenção, Saddam Hussein foi levado a julgamento. O tribunal responsável por seu caso foi denominado Tribunal Especial Iraquiano, uma corte criada especificamente para julgar crimes cometidos por Saddam e outros altos funcionários de seu regime. O início do processo ocorreu em 19 de outubro do ano de 2005 e as sessões de julgamento foram realizadas na Zona Verde de Bagdá, uma área altamente protegida, utilizada pelos militares americanos e pelo governo iraquiano para garantir a segurança de todos os envolvidos.
O foco principal dessa primeira fase do julgamento foi o episódio ocorrido na cidade de Dujail, uma pequena localidade xiita, situada a aproximadamente 60 quilômetros ao norte de Bagdá. Naquele ano, Saddam Hussein visitou Dujail e, durante sua passagem, membros de um grupo xiita tentaram assassiná-lo. Eles abriram fogo contra seu comboio, mas, surpreendentemente, Saddam conseguiu sobreviver ao ataque. Esses acontecimentos deixaram Saddam profundamente irritado, e sua reação foi de uma brutalidade que chocou a todos. Em resposta ao atentado, ele ordenou uma repressão severa, que ficou à frente de Barzan Ibrahim al-Tikriti, seu meio-irmão, e na época chefe da inteligência iraquiana. Sob sua direção, centenas de pessoas foram capturadas na cidade. Muitas delas eram jovens ou idosos, e nenhuma prova concreta ligava esses indivíduos ao complô contra Saddam. Ainda assim, Stusorok Vossen, homens e meninos, foram condenados à morte, e a maioria deles foi executada nos anos seguintes. Outros presos foram levados para a prisão de Abu Ghraib, onde enfrentaram torturas ou simplesmente desapareceram sem deixar rastros, enquanto suas casas e fazendas foram destruídas como forma de punição coletiva. Toda essa ação punitiva teve como objetivo punir. A lista de pessoas envolvidas nesse processo incluía figuras de destaque como Barzan al-Tikriti, irmão de Saddam Hussein, Taha Yassin Hamadan, que foi seu antigo vice-presidente, além de alguns líderes locais do partido Ba'ath, provenientes da região de Dujail. O julgamento representou um momento de grande significado para o Iraque, um marco na história moderna do país, pois foi a primeira vez que um governante foi levado a responder por seus atos perante um tribunal. A audiência foi transmitida por televisão, permitindo que milhões de iraquianos acompanhassem ao vivo toda a sua realização. Nesse momento, Saddam Hussein apareceu usando um terno, sentado dentro de uma caixa de madeira, cercado por guardas armados que garantiam sua segurança. Contudo, sua postura durante o julgamento não se assemelhava à de um réu comum. Saddam frequentemente gritava na sala, interrompia os juízes e proferia discursos carregados de ira. Ele se recusava a reconhecer os juízes como autoridades legítimas, chegando a chamá-los de traidores e a afirmar que o tribunal era ilegal, pois fora instaurado durante a ocupação dos Estados Unidos. Saddam insistia que continuava sendo o presidente legítimo do Iraque e rejeitava a autoridade do novo governo, instaurado após a queda de seu regime. Em alguns momentos, ele se levantava, acenava para as câmeras e, com arrogância, negava as acusações. Além disso, Saddam discutia com os promotores, alegando que tinha total direito de punir aqueles que tentaram matá-lo e justificando suas ações como uma medida de proteção do país contra o terrorismo. Sua confiança parecia inabalável, mesmo diante da perda de poder e do risco de condenação. Os juízes, por sua vez, enfrentaram dificuldades consideráveis. Muitos receberam ameaças de morte, e alguns tiveram que abandonar o tribunal por motivos de segurança. Um dos primeiros juízes a renunciar foi Rizgar Mohammed Amin, que deixou o cargo no início de 2006 devido à pressão excessiva. Posteriormente, o juiz principal, Rauf Abdelrahman, assumiu uma postura mais rígida e tentou manter a ordem no tribunal, controlando os procedimentos com mais firmeza. Mesmo diante de toda a tensão, o julgamento avançou. Testemunhas começaram a depor, incluindo sobreviventes de Dujail, que relataram suas experiências pessoais. Alguns relataram torturas, execuções e a perda de familiares sob o regime de Saddam. Documentos apresentados no tribunal mostraram assinaturas de Saddam Hussein autorizando as mortes, evidenciando sua responsabilidade direta pelos crimes cometidos. Após mais de um ano de processo, a sentença foi anunciada em 5 de novembro de 2006. Saddam Hussein foi considerado culpado por ordenar os assassinatos em Dujail e foi condenado à pena de morte por enforcamento. Durante a leitura da sentença, Saddam permaneceu impassível. Levantou a mão em um gesto de força e declarou que não tinha medo de morrer, reafirmando sua convicção de que ainda era o verdadeiro líder do Iraque.
Logo após a condenação, sua equipe jurídica apresentou uma apelação de forma rápida, na esperança de que a pena fosse anulada, ou, ao menos, atrasada. Essa apelação foi encaminhada ao Tribunal de Apelações do Iraque, que revisou o julgamento e toda a evidência novamente, levando várias semanas para concluir sua análise. No dia 26 de dezembro de 2006, o tribunal confirmou a sentença de morte de Saddam Hussein, afirmando que ele era culpado de crimes contra a humanidade e que a decisão original deveria ser cumprida sem mais delongas. A sentença tornou-se definitiva. Segundo as leis iraquianas, uma vez que a condenação à morte é aprovada pelo Tribunal de Apelações, a execução deve ocorrer em até 30 dias. Contudo, o governo iraquiano não desejava esperar tanto tempo. O primeiro-ministro Nouri al-Maliki, líder do governo de maioria xiita, deixou claro que Saddam Hussein seria executado o quanto antes. Naquele período, o país se preparava para a celebração do Eid al-Adha, uma das maiores festas religiosas islâmicas, que simboliza a fé e a união entre os muçulmanos. Este feriado representa uma das celebrações religiosas mais importantes para os muçulmanos, uma ocasião marcada por momentos de oração profunda, atos de caridade generosa e reuniões familiares que fortalecem os laços de fraternidade. Para os fiéis, essa data não é apenas uma ocasião de festividade, mas um momento sagrado de reflexão e renovação espiritual. Em determinado ano, mais precisamente em 2006, a celebração de Eid al-Adha, conhecida como a Festa do Sacrifício, estava prevista para começar na véspera do último dia do calendário gregoriano, ou seja, no 31º de dezembro, podendo também iniciar-se no 1º de janeiro do novo ano, dependendo da observação da lua, que determina o início oficial do feriado, segundo o calendário islâmico. Naquele contexto, o governo do Iraque tinha uma decisão de grande impacto em suas mãos. Acreditava que, ao executar Saddam Hussein antes do início de Eid al-Adha, poderia enviar uma mensagem poderosa ao povo e ao mundo. Essa ação, pensavam eles, não apenas encerraria um capítulo sombrio da história do país, ao eliminar uma figura que simbolizava o regime deposto, mas também daria uma sensação de fechamento aos familiares das vítimas de Saddam, oferecendo uma espécie de justiça que, eles acreditavam, seria imprescindível para a reconstrução do moral nacional. Além disso, a intenção do governo iraquiano era demonstrar ao mundo e a seus cidadãos que o novo Estado, embora ainda incerto e fragmentado, tinha força e autoridade suficientes para fazer cumprir a sua justiça, consolidando assim o seu poder diante de uma situação de instabilidade e turbulência. Diante dessa decisão, assim que o tribunal proferiu sua sentença, os planos para sua execução foram acelerados de forma extremamente rápida e eficiente. Os responsáveis pelo aparato judicial, juntamente com os oficiais militares dos Estados Unidos, que ainda detinham a custódia física de Saddam Hussein, passaram a trabalhar de forma coordenada e estratégica para garantir que todos os detalhes fossem cuidadosamente organizados. A transferência do prisioneiro foi planejada minuciosamente, com a assinatura de documentos legais que oficializavam o procedimento, além de uma rigorosa intensificação da segurança nas instalações prisionais e nos locais onde a execução seria realizada. Nenhum detalhe poderia ficar ao acaso, pois tudo precisava estar perfeitamente preparado para evitar qualquer imprevisto ou resistência. A equipe responsável pela execução foi cuidadosamente selecionada, composta por juízes, testemunhas e outros profissionais essenciais ao procedimento. Saddam Hussein foi informado de que sua apelação havia sido rejeitada, uma notícia que lhe foi comunicada com frieza, deixando claro que sua sentença de morte seria cumprida em breve. Assim, ele tomou conhecimento de que o fim de sua vida terrena estava próximo. Na noite de 29 de dezembro, enquanto ainda se encontrava sob custódia no campo Cropper, uma prisão militar americana situada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Bagdá, Saddam foi finalmente informado de que sua execução aconteceria na manhã seguinte. Aquele foi, sem dúvida, o último noite de sua vida. Naquela ocasião, Saddam Hussein, que na época tinha 73 anos,
após quase 24 anos de mandato como líder do Iraque, preparava-se para encerrar seu percurso de uma maneira trágica e definitiva, por meio de uma forca. Apesar do peso de toda a situação, ele permaneceu calmo, quase sereno, embora visivelmente quieto e introspectivo. Não houve gritos, nem protestos, nem tentativas de argumentar contra o seu destino. Pessoas que tiveram a oportunidade de observá-lo nesse momento relataram que Saddam aparentava uma mistura de paz e resignação, como se estivesse aceitando o inevitável, consciente de que aquele seria seu ponto final. Ele não implorou por clemência, nem pediu por misericórdia. Ao contrário, dedicou as últimas horas a orar, a ler o Alcorão e a escrever cartas de despedida. Uma dessas cartas foi destinada à sua família, na qual ele se despediu com palavras de amor e saudade. Seu último testamento, uma espécie de testamento espiritual, foi entregue a um de seus advogados, no qual fez um pedido simples e comedido: que seu corpo fosse sepultado de maneira modesta, de acordo com os preceitos islâmicos, na sua cidade natal de Al-Auja, uma pequena localidade próxima a Tikrit, sua cidade de origem. Saddam pediu também para ser sepultado ao lado de seus filhos, Uday e Qusay, que haviam sido mortos pelos militares americanos em 2003, durante um tiroteio em Mosul. Ele não fez pedidos finais de perdão ou expressões de arrependimento por seus atos enquanto esteve no poder. Sua atitude foi de aceitação, de uma tranquilidade que refletia a consciência de que seu fim. Dentro da sala, tudo já estava cuidadosamente preparado para o momento final. Uma plataforma de madeira, uma corda resistente e o cadafalso estavam no lugar, prontos para cumprir seu propósito. O ambiente estava repleto de pessoas, uma multidão que aguardava com ansiedade e peso no coração. Entre os presentes, encontravam-se juízes iraquianos que haviam conduzido o julgamento de Saddam Hussein, responsáveis por garantir que todos os procedimentos legais fossem seguidos até o último instante. Havia também oficiais do Ministério da Justiça do Iraque, cujos rostos refletiam uma mistura de nervosismo e determinação, além de alguns religiosos que haviam chegado para testemunhar o desfecho daquele capítulo dramático. Os carrascos, profissionais treinados para a tarefa, estavam ali, calmos e preparados, atentos a cada detalhe do procedimento. No local ainda, estavam alguns homens cuja dor era evidente, familiares de vítimas de Saddam, especialmente oriundos da cidade de Dujail, que carregavam a memória de perdas profundas e dolorosas causadas pelas ações do ex-ditador. Saddam Hussein, na sua aparência, parecia sereno, quase indiferente. Vestia uma camisa branca, uma jaqueta escura e chinelos simples, uma combinação que contrastava com a gravidade do momento. Suas mãos estavam atadas atrás das costas, uma postura que indicava sua submissão à cena que se desenrolava. Antes do procedimento, foi-lhe oferecido um capuz negro, tradicionalmente usado para cobrir o rosto durante execuções, uma tentativa de preservar sua dignidade diante da morte. No entanto, Saddam recusou, declarando que desejava enfrentar seu destino com os olhos abertos, sem esconder sua expressão ou seus olhos. A decisão dele acrescentou um toque de resistência, mesmo na hora final, uma vontade de encarar a morte de frente, sem esconder o que sentia ou pensava. Por volta das 5h50 da manhã, Saddam começou a sua caminhada solitária rumo ao cadafalso. Seus passos eram lentos, firmes, sem auxílio, demonstrando uma determinação silenciosa enquanto subia os 13 degraus que levavam à plataforma de execução. Cada passo parecia carregado de significado, uma mistura de resistência e resignação. Ao alcançar o topo, o carrasco ajustou cuidadosamente a corda ao redor do pescoço de Saddam, preparando-se para o momento decisivo. Nesse instante, alguns presentes no recinto começaram a gritar, expressando sua raiva e frustração de forma descontrolada. Alguns clamaram pelo nome de Muqtada al-Sadr, um influente líder xiita cujo pai, Mohammad Sadiq al-Sadr, havia sido brutalmente assassinado pelas forças de Saddam em 999. Outros, por sua vez, amaldiçoaram o ex-ditador,
deixando transparecer o sentimento de ódio acumulado ao longo dos anos. Saddam, no entanto, não reagiu às provocações nem aos gritos de ódio. Sua postura permaneceu calma, quase imperturbável. Ele pediu às pessoas presentes que não se comportassem daquela maneira, lembrando a todos que aquele momento deveria ser de justiça, um procedimento legal que deveria seguir seus trâmites e não um ato de vingança. Com uma voz serena, começou a recitar a Shahada, a declaração de fé islâmica, a profissão de fé que afirma a unicidade de Deus e a submissão a Ele. Mas, antes que pudesse concluir a segunda frase de sua oração, o mecanismo preparado para a execução foi acionado de forma inesperada. De repente, a tampa da forquilha sob seus pés se abriu, dando fim à sua vida de maneira abrupta e definitiva. Precisamente às 6 horas da manhã, hora local, Saddam Hussein foi pendurado. Seu corpo caiu livremente pela abertura, enquanto a corda se ajustava firmemente ao seu pescoço. Em um instante, sua estrutura foi quebrada e seu pescoço foi instantaneamente partido pelo peso de seu corpo. Posteriormente, um médico confirmou que Saddam morreu em poucos segundos após a queda, uma morte rápida, porém definitiva. Seu corpo permaneceu pendurado por vários minutos, uma etapa prevista nos procedimentos padrão, para assegurar que a morte fosse consumada de forma definitiva. A equipe médica iraquiana examinou cuidadosamente o corpo, verificando novamente a ausência de sinais de vida, confirmando sem sombra de dúvida o falecimento do ex-ditador. Seu corpo foi então transportado para a cidade de Al-Auja, onde foi sepultado na simplicidade de um túmulo dentro de uma mesquita que ele próprio havia construído, um local de descanso que carregava suas próprias marcas e lembranças. No dia seguinte ao reconhecimento oficial de sua morte, na véspera de Ano Novo, familiares e líderes tribais participaram de sua cerimônia de sepultamento. Uma decisão tomada pelo governo. Milhares de pessoas ficaram feridas em decorrência dessas ações, numa escala de destruição que marcou profundamente a história recente da região. A magnitude dessas tragédias demonstra que estamos diante de um dos episódios mais devastadores de ataques químicos contra civis que o mundo já presenciou ao longo de várias décadas, deixando cicatrizes que ainda hoje são sentidas por muitas comunidades afetadas. Em meio a essa sombria trajetória, destaca-se também a sangrenta matança de Dujail, ocorrida em 1982, que se tornou o ponto central do julgamento de Saddam Hussein. Este líder, que por anos governou o Iraque com mão de ferro, foi responsável por uma série de ações destrutivas que marcaram sua administração, levando o país a participar de 2 guerras extremamente sangrentas e devastadoras. A primeira delas foi a Guerra Irã-Iraque, que se estendeu de 1980 até 1988 e que resultou na morte de aproximadamente 1 milhão de pessoas, uma perda incalculável para a região e para o mundo. Logo após, em 1990, Saddam Hussein tomou a decisão de invadir o Kuwait, desencadeando a Guerra do Golfo, uma intervenção internacional que teve como objetivo expulsar o invasor e restaurar a estabilidade na região. Contudo, essa guerra deixou o país iraquiano enfraquecido, vulnerável e profundamente marcado por conflitos e destruições. Essas guerras, somadas às duras repressões que Saddam ordenava contra qualquer pessoa que ousasse se insurgir ou criticar seu regime, criaram um ambiente de vida extremamente difícil para a maioria da população iraquiana. Para muitos, a execução de Saddam Hussein foi vista como uma espécie de justiça final, uma punição merecida para um homem que trouxe tanta dor, sofrimento e morte ao seu povo e às nações vizinhas. Ainda assim, os familiares das vítimas, especialmente os curdos e os xiitas, grupos que sofreram as piores consequências de suas ações, sentiram que, finalmente, haviam recebido alguma forma de encerramento, de alívio emocional, após anos de sofrimento. Contudo, nem todos concordaram com essa percepção. Muitos alegaram que o julgamento foi realizado às pressas, sem o devido cuidado e isenção necessários para garantir um processo justo e transparente. Os críticos apontaram que a cerimônia de execução foi marcada por momentos de agressividade, como o grito de Saddam dirigido aos seus carrascos,
além do vazamento do vídeo da forca, que foi utilizado para manipular emoções públicas e gerar impacto emocional. Essas circunstâncias levantaram dúvidas sobre a legitimidade e a dignidade do procedimento judicial, dando a impressão de que o processo não seguiu os padrões internacionais de justiça. Diversos advogados e organizações de direitos humanos ao redor do mundo manifestaram preocupações de que o julgamento não havia atendido aos critérios de equidade, imparcialidade e respeito às normas jurídicas internacionais. Ainda mais preocupante foi o que ocorreu após a execução do ex-líder iraquiano. Muitos esperavam que sua remoção do poder trouxesse uma fase de paz e estabilidade ao país, mas a realidade foi bastante diferente. O Iraque, que tinha Saddam Hussein como líder de uma minoria sunita, viu um aumento no poder das comunidades xiitas após sua morte, o que acirrou ainda mais as divisões sectárias que já permeavam a sociedade. Essa mudança de poder desencadeou uma série de conflitos sectários violentos, que se intensificaram a cada ano, causando uma escalada de violência, mortes e destruição. Grupos extremistas como a Al-Qaeda no Iraque aproveitaram esse caos para espalhar terror e instaurar um clima de medo generalizado. Posteriormente, essa organização evoluiu e se transformou na ameaça ainda mais perigosa do Estado Islâmico, conhecido como ISIS. Entre 2014 e 2017, ISIS conseguiu conquistar vastas regiões do Iraque e da Síria, instaurando um regime de terror, destruindo cidades, exterminando populações e aprofundando o caos na região. Assim, mesmo com a morte de Saddam Hussein, o Iraque não alcançou a paz, nem a unidade desejadas. Pelo contrário, a violência persistiu, alimentada pelo terrorismo, pela fragilidade das lideranças políticas e pelas profundas divisões internas que continuam a dividir o país. Para alguns, Saddam Hussein foi merecedor de sua punição, uma consequência de seus crimes e atrocidades. Para outros, sua execução serviu apenas como um gatilho para ainda mais sofrimento, perpetuando um ciclo de dor e destruição que parece não ter fim.